Eu vou ler, eu sei que são muitas versões diferentes, eu gostaria que a igreja somente acompanhasse, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Amém? Amém, igreja? Podem assentar. Aleluia. Quando nós deparamos com uma narrativa, com um momento na história que o Senhor resolve deixar registrado para as nossas vidas, para falar um pouco sobre a história de Israel, ou também algo que acontecia com alguém que era beneficiado pelo rei de Israel, o próprio Deus, o Deus de Israel. E nós entendemos que o Senhor, Ele quer falar algo conosco, porque a Bíblia aqui vai relatar de um homem que não era israelita, era uma pessoa que não era crente. Mas a Bíblia, dentro dessa narrativa, dentro dessa história, a própria Bíblia vai nos deixar registrado e falar de algumas qualidades desse homem. E a Bíblia, ela vai deixar registrado pelo menos 5 adjetivos. Nós podemos, quando nós deparamos com a palavra do Senhor, quando nós discorremos e lemos sobre ela, nós entendemos que o próprio Espírito Santo resolve fazer uma leitura do homem na terra. E quando ele resolve descer na terra para fazer a leitura, eu entendo que o Senhor, quando olhou e começou a falar de alguns adjetivos, algumas qualidades da vida de Naamã, ele deixa para falar por último de uma certa inabilidade, inaptidão, a uma fragilidade que o deixava totalmente inquieto. E agora eu já queria falar com você nesta noite, porque eu sei que o Senhor, Ele nos dotou, Ele colocou em nós talentos, Ele colocou em nós qualidade, Ele nos capacitou. Mas por certo eu sei que neste culto hoje de quinta-feira, eu tenho certeza que como adoradores de Deus que nós somos, como igreja do Deus vivo, temos algo ainda a alcançar da mão de Deus. E o Senhor, Ele está aqui nesta noite, querendo abrir, corrigir a tua visão, para que você entenda o que é que o Deus de Israel quer comigo e com a tua vida nesta noite. O Senhor, Ele é fiel. E a Bíblia vai falar dessas qualidades, que vai falar que Naamã, talvez você que nunca ouviu essa história, vai falar que ele era capitão, que ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele não era um homem qualquer, era um homem de destaque, era um homem de posição no meio da sociedade. E a Bíblia vai falar de várias qualidades que ele tinha. Mas por último, o Senhor deixa ali registrado: porém era leproso. Porém era leproso.
Será que eu estou falando contigo nesta noite? O que você veio para alcançar da mão de Deus? Porque Naamã, a Bíblia vai deixar registrado que Naamã, ele foi este homem, ele sabia a posição que ele tinha, mas agora a Bíblia vai falar que dentro de uma guerra, dentro de uma batalha entre Israel e a própria Síria, a Síria ali dentro daquele combate, consegue pegar uma menina, talvez do tamanho da minha sobrinha que cantou aqui, a Nicole, e leva ela para servir ao inimigo, e a Bíblia vai dizer que ela agora serve dentro da casa da mulher de Naamã, este homem que estava leproso. Entende a eternidade? Consegue entender a proporção? Que Deus, ele não olha com olhos físicos ou geográficos. Deus, ele não olha, ele não está olhando para as circunstâncias, ele está olhando para ver se você está encaixado, para ver se você está alinhado com o propósito dele para a tua vida. E aí então eu entendo que dentro dessa narrativa, o próprio Deus resolve enfermar aquele homem de influência, porque um dia ele voltaria a ficar limpo, voltaria a ficar curado, e agora com uma visão correta da parte de Deus, e o adoraria e seria influência dentro daquela outra nação. Eu entendo que o Senhor, ele nos chamou para que onde nós pisássemos, nós tivéssemos autoridade, nós adquiríssemos domínio, autonomia, para poder viver algo intenso, cheio da presença de Deus. Eu entendo que há coisas que nós oramos, que nós clamamos, e o Senhor resolve permanecer aquele problema dentro de um tempo, para que se revele em nós a vontade perfeita de Deus. E isso é libertação. Porque se eu pensar que libertação é simplesmente expulsar um demônio, mas se eu não cuidar em manter a casa limpa, esse demônio até volta. Eu entendo então que só expulsar demônios não é libertação. Mas dentro dessa narrativa, nós compreenderemos o que o Senhor quer com a igreja atual, que é um princípio em Naamã. Talvez você entrou aqui, dentro daquela opressão que o mundo está te fazendo aí fora, dentro daquela qualidade que até mesmo teu esposo está querendo te oprimir, e você não está entendendo, mas Deus está falando, eu vou salvar a casa, eu vou fazer um milagre. E a Bíblia vai falar, a Bíblia vai deixar, porque eu entendo que à medida que o Senhor, ele cita essas qualidades na Naamã, eu entendo que naquele homem, mesmo dentro daquela fragilidade, ele queria se destacar. Por um lado, na carne, ele até se orgulha, ele até se enche de arrogância e prepotência, mas quando ele entra para dentro de casa, quando ele tem que lidar com o próprio eu, agora esse homem entende que para alcançar esse favor, ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa agora alcançar o benefício de Deus, e somente pela misericórdia dele. E a Bíblia vai falar que essa menina, ela vai para dentro dessa casa. E eu já quero falar desse princípio de humildade, porque talvez você não entende. Eu lembro que quando eu estava aqui, eu falei, Senhor, aqui começou tão simples e agora as coisas vão mudando. Eu entendo que aqui está tendo uma progressão retilínea, e que o Espírito Santo de Deus é o maior investidor deste lugar. Eu lembro que eu vim alguns anos atrás, acho que foi na pregação do Rinaldo. Lembra que uma vez ele veio aqui, há muito tempo, acho que foi 2014. E eu vi então, mas eu não quero falar, me ater somente a paredes, a construções, mas essencialmente a almas, porque esse é o interesse maior do Senhor, é a sua prioridade. E a Bíblia vai falar deste homem, que tinha destaque, tinha sim, o próprio Deus. A Bíblia vai falar que pela mão do próprio Senhor Deus, que controla todas as coisas, ele tinha alcançado o favor do Senhor para chegar a esta posição. Mas nós sabemos que aquele homem tinha essa doença, a lepra, doença altamente contagiosa, não poderia talvez ter aquele contato íntimo com as pessoas, talvez era privado de ser amado de uma forma mais intensa. A Bíblia não deixa registrado, mas me permite conjecturar, porque com uma doença nesse nível,
dentro dessa profundidade, eu entendo então que ele não podia, por mais que ele guerreasse, por mais que ele fosse às guerras, por mais que ele fosse o comandante, por mais que ele estivesse ali na frente, havia essa debilidade diante dele. E a Bíblia vai falar que agora o princípio do milagre dele está dentro da casa dele. Será que eu estou falando com você? Porque talvez você veio aqui a este culto e quando você volta para a sua casa, o problema é ele estar lá e você fala: Senhor, como eu vou resolver? E o Senhor nunca requis da parte nossa algo muito grande. Ele sabia que o ser humano na terra seria muito limitado. Mas eu quero te dizer, princípios de humildade. O princípio ele começou pequeno. A serva que estava lá a serviço da mulher de Naamã era uma criança. A Bíblia vai falar que ela era uma menina, mas que já era suficiente. Ela já conhecia o Deus de Israel. Ela já sabia que ali na nação dele tinha o profeta que representava a voz do próprio Deus dentro daquela nação. E ela já tinha ouvido falar dele. É aí que eu quero te dizer que aqui é a casa do Senhor. E talvez você que esteja olhando somente para aquilo grande e miraculoso, e o Senhor está falando: desce, desce. Porque a Bíblia vai falar que ele agora, quando ele resolve ir correr atrás dessa cura, Deus do milagre, a Bíblia vai falar que talvez ele procurava fora, mas agora ele entra para dentro da casa. E é lá que ele se depara com o milagre. Aqui é a casa, é o lugar do milagre. A tua casa é o lugar de milagres. As casas que você vai, a tua casa é um lugar de milagre. Aonde você for, aonde você pisar, o próprio Senhor Jesus, Ele nos diz: eu vim para resgatar o que havia se perdido. Não era nem quem havia se perdido, mas o que havia se perdido. Quando o homem se corrompe, quando Adão peca, ele perde o quê? A semelhança, a imagem. Agora quando Jesus vem, ele vem reconquistando isso em nós, para que ele nos confira autoridade, os atributos comunicáveis do próprio Deus voltassem a ter vida dentro de nós. É isso que eu quero falar para você. O milagre está dentro de você. É princípios pequenos, é princípios que onde você desce na madrugada sem ninguém saber, aonde você ajoelha diante daquele que tudo pode, porque eu sei que é lá na tua casa aonde mais o problema bate na tua porta. É quando você coloca a cabeça no travesseiro e os teus pensamentos se turbam e você começa a pensar: como eu vou resolver? E talvez você não se atentou que o próprio Espírito Santo já te fez esse convite há muito tempo: filho, desce, filho, vem, filho, anda comigo, porque eu vou me revelar para ti dentro de um princípio pequeno. O teu início poderá até ser pequeno, mas o teu fim será de vitória. O teu final será de vitória. O teu final será de vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Abacuque foi esse homem. A Bíblia vai falar que ele, como profeta, ele ora, ele vê o próprio Israel se corrompendo, se contaminando, e ele fala: Senhor, até quando suportarás essa iniquidade no meio da nação? E o Senhor agora fala para ele que usaria a Babilônia para corrigir o povo. Aí o povo é levado, o povo sai exilado, deportado, para servir uma nação inimiga. Ele fica no país sozinho. O cenário era terrível, era um cemitério a céu aberto. Além de ter sido colocado fogo em tudo, nas casas, nos muros, no próprio templo, ainda também agora aquilo que se plantava não produzia mais. E ele vai orando, ele vai chorando. Só que eu entendo que agora no capítulo 3, Abacuque, ele já não se deixa levar pelo cenário, nem pela aquilo que ele vê naturalmente. Mas ele é um homem agora maduro em Deus, adulto em Deus. E ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que é o fruto, o produto da oliveira minta, ainda que eu vá no curral e as vacas sejam todas arrebatadas e as ovelhas das malhadas já não haja mais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha justiça. Um Deus que trabalha com justiça na terra,
Um Deus que corrige, que trata o homem para levá-lo às mansões celestiais. Essa é a maior libertação nossa nessa terra. Porque o próprio apóstolo Paulo fala: se nós esperamos somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis dessa terra. Porque a nossa existência, ela não se limita simplesmente a este mundo físico. O hino aqui foi cantado, aliás, a palavra aqui foi falada, que nós somos como um vapor. A nossa vida é muito breve. Nós temos que trazer todos os dias isso à nossa mente, como reflexão, para que você entenda que a qualquer momento a trombeta pode soar, o Senhor pode te chamar. E o que você tem para apresentar para o Senhor? O que você tem para apresentar para o Senhor? Porque aqui a Bíblia vai falar de Naamã, que ele é um homem que tinha todas essas qualidades. Só que agora ele ouve a notícia que havia uma pessoa, havia alguém que pela mão de Deus era capaz de curá-lo, era capaz de fazer alguma coisa por ele. E agora a Bíblia vai falar de uma prontidão. A Bíblia vai relatar de agora uma pessoa que se dispôs a ir em direção ao milagre. E agora quando ele se dirige ao milagre, agora quando ele resolve ir, ele primeiro sabia que não podia ultrapassar as fronteiras, porque o Deus era Deus de Israel, ele era o que? Siríaco, ele era da Síria, sírio. Então o que ele falou? Vou falar com o rei. O que o rei fala para ele? Olha o quanto que isso é bonito. Olha o que o rei fala para ele. Olha o versículo aqui. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Eu entendo que o Espírito Santo, quando ele quer fazer algo nas nossas vidas, ele primeiro fala: eu vou até te responder, mas antes disso, movimenta-te, vai, anda, corre em relação ao milagre, porque eu vou levar a tua petição diante do Pai, mas é necessário uma movimentação da tua parte. É necessário você se dispor, é necessário você correr em direção ao milagre, sem mesmo comiserar este processo que você está passando, sem mesmo querer voltar atrás ou desistir, mas é um Deus que nos chama a ousadia, a valentia, para poder fazer algo, executar obras na terra. E o Senhor colocou esse desejo agora na vida de Naamã. Agora ele já não é mais aquele homem que perdia as esperanças, que vivia enfaixado para que ninguém visse, para que o seu problema, aquela adversidade não ficasse exposta a todos. Sabe o que eu entendo? Que a pior cadeia que o ser humano tem na terra é aquela que eu falo assim: pastor Maico, tu é uma benção. Aí de repente, em fração de menos de segundo, vem a mente dele: mas eu tenho aquela questão para resolver. Ele não sabe. Ele não sabe. Todos nós temos algo ainda para alcançar da mão de Deus. Todos nós, mas o Senhor está falando aqui que quando ele entra ao rei, quando agora eu entendo aqui dentro da nossa visão, quando agora ele entra dentro do quarto, ora e vai falar diretamente com o rei, a resposta do rei soberano para a vida dele é: vai, anda, vai, caminha, movimenta-te, tenha vida em mim, porque enquanto você faz isso, enquanto você trabalha para mim, eu estou me encarregando de trazer aquela bênção até você. É por isso que eu estou te falando. Se você entrou aqui talvez cabisbaixo, triste, oprimido, o Senhor está te falando: tenha vida, caminha, vai, anda, não para, não desista, porque eu já levei diante do Pai a tua petição, e ela já vai descer para ti, o milagre ele vai chegar, mas anda, o teu passo de fé é teu, a milha da graça é você que tem que revelar, porque eu estou trazendo novidade na tua vida. Aleluia. E a Bíblia vai falar que agora, depois que ele passa, ele entra no aposento do rei, que eu falei que era o quarto de oração. Ele agora, o próprio rei fala para ele: vai, caminha, anda, movimenta-te, porque enquanto você fizer isso, eu já estou levando a resposta ao rei de Israel. Será que você está disposto a ultrapassar as fronteiras, os limites,
da tua capacidade para alcançar este milagre, porque o Senhor, Ele é sobrenatural. Movimenta-te hoje no espiritual. O que eu entendo? Que quando existe um culto, ele pode até começar pela carne, evangelista Tiago, mas depois ele precisa subir para a alma. Aí o Senhor olha, mas ainda está pouco, tem outro lugar para você galgar. O Senhor fala, me cultua em espírito, porque quem me cultua em espírito me adora em verdade. Só se adora em verdade quem anda em espírito, porque a própria Bíblia vai dizer que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Porque sem o Espírito, sem a mentalidade que o Espírito Santo te dá, tudo que você pensa é vão, é transitório, é efêmero. Mas quando o Espírito Santo de Deus começa a reinar no trono do teu entendimento, do teu coração, ele agora começa a te guiar. Você pode até passar por desafios e obstáculos, mas a vitória, ela é certa. Talvez você entrou aqui sem entender, mas o Senhor está falando, filho, vem, entra para o culto no Espírito, me adore em Espírito e em verdade. Eu entendo então que dentro de nós há uma viagem, há um trajeto a se fazer, porque o próprio apóstolo Paulo fala para nós inclinarmos, conhecermos o nosso homem interior, alargar as tendas. Não é que o Espírito Santo de Deus é limitado, mas é você que explora pouco o teu espírito para ouvir a voz do Espírito Santo com uma maior abrangência, com uma maior intensidade. E Deus está falando nessa noite, desce filho, vai mais, ora mais uma hora, ora mais meia hora, canta louvores, me adora pela manhã, entra no aposento do teu rei, porque eu vou fazer milagres. O Senhor, Ele é fiel, Ele está aqui nesta noite. E a Bíblia vai falar que agora, depois que o rei envia a carta, antes mesmo dele nem pegou essa carta na mão, porque isso era conferir somente a reis, que por um mensageiro agora envia a carta. Quando ele chega lá, o rei já leu a carta. Você entende isso, pastor Niliomar? Antes que o Senhor chegue lá naquilo que o Senhor mandou, ele já está com a resposta lá. Não é nem nós que levamos. Então, eu entendo que agora ele chega, a carta é lida, o próprio rei não entendeu. E nós entendemos que dentro de um processo, quando nós queremos algo da parte de Deus, muitas coisas talvez de antemão fiquem meio que confusas, difícil demais. Para que Deus chamando para você entender aonde Ele quer que você chegue, para que você caminhe no sobrenatural. Talvez você entrou aqui, você conseguia simplesmente caminhar no natural, e Deus está falando, eu quero arrebatar a tua mente para o andar de cima, eu quero arrebatar o teu coração aqui para o oceano da graça, aonde revela o Espírito Santo de Deus, para que você entenda que o homem essencialmente, ele é espírito, e que nós devemos desconsiderar os fatores exteriores. O milagre está dentro de você. Talvez eu possa até impor a mão, orar por alguém e Deus fazer o milagre, dependendo da tua fé e da minha também. Mas eu entendo que é você, Deus nos delegou autoridade, o Senhor nos conferiu sim, atributos comunicáveis. Você veio aqui e eu quero te dizer, mesmo com essa fragilidade, você tem que viver essa palavra e falar, Senhor, eu sou o que a tua palavra diz que eu sou. O que alguém talvez disse a meu respeito, caia por terra. O que Satanás disse ao teu respeito, caia por terra. Toda acusação do inferno, ela caia por terra, para que você ouça o que o teu Deus, o teu Pai, que tem pressa em te abençoar, Ele quer você nesta noite. E a Bíblia vai falar que esse homem, ele vai, agora, a Bíblia não fala se ele chegou diante do rei, mas a Bíblia vai falar que o próprio rei se inquietou. Ele falou, por acaso sou eu Deus para dar vida, para curar? Ele está querendo me insultar. E aí ele rasga as suas vestes, e o rasgar de vestes era um símbolo talvez de indignação, porque ele falou, quem é este, o rei mandar uma carta dessa para mim? Só que agora a petição cai na mão certa, cai na mão do profeta que está em Samaria, Eliseu. E a Bíblia vai falar, porque rasga as tuas vestes, e saberás que há profeta em Israel, deixa-o vir a mim. E a Bíblia vai falar que agora a rota dele é desviada.
Eu entendo então que quando ele tenta tratar com o rei diretamente, agora a Bíblia fala, peraí, o princípio começa na humildade, mas ele termina também na humildade. A bênção pode até te chegar, você pode até ter bens, eu posso até te abençoar, mas o princípio que começa com humildade, quando a bênção chega, o teu coração não vai se envaidecer, porque eu vou fazer milagre na tua vida, eu estou te tratando dentro desse processo de humildade, para que você entenda que é o meu nome que vai ser glorificado, sou eu que vou trabalhar por ti, não por vias naturais, mas eu mesmo, o Senhor, sou eu quem batalha as tuas guerras. E a Bíblia vai falar que ele chega diante do profeta. Eu vou resumir um pouco. E ele chega diante do profeta, e ele pensa, até aquele momento, ele pensa que seria talvez muito fácil. Ele pensa assim, provavelmente ele vai invocar o seu Deus diante de mim, vai impor a sua mão em cima de mim, vai colocar a sua mão diante de mim, repreender este mal e vai ficar tudo bem. Só que agora, o profeta nem sai lá fora, só fala para ele, manda um mensageiro e fala assim, vai, lava-te no Jordão 7 vezes e tu ficarás purificado. Entende que dentro desse processo eu quero te fazer novamente essa pergunta: você ainda continua querendo milagre? Você ainda continua, você quer insistir? Porque a Bíblia vai falar que dentro desse processo eu entendo que existe então uma perseverança. Existe o Espírito Santo está falando, filho, persevera, caminha. Eu sou o mesmo daquele que te revelou no início da tua caminhada, aquela promessa que eu te fiz, se tu perseverares, ela ainda continua de pé, tão quanto eu fiz ela no início. Ela está tão firme como eu fiz ela no início. Com Abraão foi assim, quando um dia ele quis confirmar a promessa diante de Deus, a Bíblia vai falar que ele pega os animais, pastos de um lado para o outro, e aí ele fica até o entardecer, o escurecer, e a Bíblia vai falar que quando já escurece, quando ele já estava enxotando, ou seja, afastando aqueles animais, as aves de rapina, o Senhor agora resolve descer e passa o fogo no meio daquelas metades. O próprio Deus confirmando a promessa sobre a vida de Abraão. A promessa de Deus para mim e para a tua vida ainda continua sendo promessa de fogo, promessa que tem que ser testada pelo fogo. Nós precisamos caminhar no fogo. O Senhor, Ele trata o homem com fogo. E o Senhor, mas Ele fala, eu até te trato com fogo, eu te faço passar pelo fogo, mas se você entender, depois que esse fogo passar, a promessa que te espera, aquela bênção que você tanto almeja, ela vai chegar na tua mão, por vias talvez até sobrenaturais, porque eu sou Deus que faz na tua vida. E a Bíblia vai falar que até quando ele se depara com Eliseu, ele não sabia como seria esse milagre que ia chegar até ele, mas agora há uma descida. Agora eu entendo que o Senhor provoca uma descida onde ele vai ter que descer até o Rio Jordão. A Bíblia vai falar que mesmo ele agora descendo geograficamente, fisicamente, em rumo ao Rio Jordão, a Bíblia fala dele que até ainda aquele momento o espírito dele não estava pronto. Não estava pronto. Aí sabe o que eu entendo? A Bíblia vai falar que agora ele caminhando, mas sem entender, e começa a falar, mas há tantos rios lá na Síria, ele fala o nome dos rios, e agora ele me coloca para entrar numa água barrenta, numa água suja. Eu pensava que ele ia impor as mãos dele sobre mim, mas o Senhor, Ele está aqui nessa noite falando, filho, caminha. Talvez você chegou até aqui querendo um milagre, e Deus falando, filho, diminui diante de mim, porque a glória é minha, sou eu que me apareço diante de ti. Somente entende o propósito, porque a bênção já está diante de ti, e daqui mais alguns passos você receberá esse milagre. Porque a Bíblia vai falar que agora ele caminhando rumo ao Jordão, ele começa a ouvir conselhos. E o quanto é bom até mesmo da liderança. Quantas vezes a gente está tão aflito, talvez a igreja toda, e nós esperando o milagre da mão de Deus, aí vem alguém que talvez você se consideraria tão inapto, alguém que talvez não tenha muita leitura, alguém que talvez não seja tão versado na letra, talvez não fale eloquentemente, aí vem e te fala um conselho, e agora você consegue chegar até o teu milagre sem resignação.
Entende o propósito de Deus para a tua vida? Talvez você está olhando para mim e você não sabe como foi a forma como Deus me chamou. Talvez você está olhando aqui para uma roupa, um estereótipo, mas você não sabe como foi a forma para eu chegar até aqui, o que eu passei. E por mais que eu talvez até esteja me vestindo mais ou menos alguma coisa assim, né? Eu quero te dizer que o princípio ele começou pequeno e ele ainda vai continuar pequeno. Eu preciso marchar, evangelista Tiago. Eu posso pregar, eu posso ir aonde eu for, o Senhor pode me conduzir aonde eu for, mas eu preciso andar dentro desse princípio de humildade. Eu preciso entender que o que me marca como servo do Senhor é a minha utilidade. Eu ainda falei para o evangelista Tiago, quando Deus me fez o convite para pregar, eu falei: Senhor, eu não vou conseguir. E o Senhor falou: não, eu vou te passar pelo Jordão. Senhor, Jordão, você não conseguiria mesmo não, mas eu vou te fazer passar pelo Jordão. E eu tive que passar por ele. Eu tive que passar por ele. Mas eu quero te dizer que hoje eu sou o homem mais feliz da terra. Aí você fala: você tem carro? Não. Você tem bicicleta? Também não. O que você tem? Não é o que eu tenho, é o que eu sou. Não é o cântaro de água, o vaso de água que eu ia buscar, mas é agora eu ser transformado nesse próprio poço